E aí, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo, nós vamos ver alguns exemplos de exercícios e problemas que são resolvidos com MMC e MDC, ou seja, com mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, tá? O nosso primeiro exemplo, ele é bem imediato, é um exercício simples de mínimo múltiplo comum. Ele pede, calcule o MMC, mínimo múltiplo comum, de 4, 6 e 8, tá? Para fazer a anotação, né, do MMC de números, quando a gente quer calcular, quando a gente quer falar sobre MMC de números naturais, a gente escreve da seguinte maneira, ó, MMC, coloca aí a sigla, né, as iniciais, e abre parênteses e coloca os números dos quais a gente está procurando o mínimo múltiplo comum. Então, ó, de 4, 6 e 8. Põe igual e deixa aqui o espaço para completar depois o resultado, tá? Eu vou resolver esse exercício de duas formas diferentes. A primeira forma é um pouquinho mais extensa, é uma forma que é muito, assim, preferida por alguns alunos que têm, às vezes, dificuldade com números primos, tá? As duas formas são corretas, não são as duas únicas formas que tem de resolver esse exercício, mas eu vou colocar as duas aqui para a gente poder comparar e vocês escolherem qual método que vocês gostam mais, tá certo? Qual que é essa primeira forma? É a listagem de múltiplos. Eu vou listar os múltiplos de 4, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8. E aí a gente vai comparar, tá? Então vamos começar aqui, ó. Múltiplos de 4. É uma forma que eu posso escrever. Eu coloco um M maiúsculo e um 4 pequenininho do lado. Eu já sei que aqui do lado vai ter a lista dos múltiplos de 4. A gente já viu em aulas passadas que quando a gente quer listar os múltiplos de um determinado número, a gente começa sempre com o zero, porque o zero é múltiplo de todo mundo. Então, aqui o zero. Ah, mas o zero vai ser usado, né, nessa comparação, porque se ele é múltiplo de todo mundo, então eu não preciso fazer o cálculo. Na resposta que nós vamos considerar, o zero não é levado em conta, tá? Porque nós queremos um menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de 4, 6 e 8, mas com exceção do zero, porque senão não teria por que a gente ficar fazendo esses cálculos, certo? A gente sempre busca o menor múltiplo comum dos números sem ser o zero, tá? Mas eu vou colocar o zero aqui porque como eu vou listar os múltiplos, o zero é um múltiplo, ele entra na minha lista e facilita para a gente lembrar da sequência, ok? Então, vamos lá. 0, depois 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e assim por diante, tá? Ah, mas quantos eu tenho que listar aí? Vai depender dos números que estão sendo considerados no exercício. A gente lista alguns, né? Lista os primeiros aí. Aí, se for necessário mais, listar mais números, a gente dá continuidade à sequência. Eu parei no 40, mas vai saber se vai precisar de mais. Se precisar de mais, eu termino essa sequência aí. Termino não, né? Eu dou continuidade a ela, porque a lista de múltiplos, ela não acaba, né? São infinitos múltiplos que todo número tem, tá certo? Vamos fazer agora com os 6. Múltiplos de 6. Começa no 0. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e vai embora. Múltiplos de 8 agora. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim por diante. O que nós vamos fazer aqui? O que nós estamos buscando aqui nesse exercício? Um número que seja múltiplo de 4, 6 e 8, né? Dos números 4, 6 e 8, e o menor possível, tá? Mas o zero nós não vamos considerar, apesar do zero aparecer em todas as nossas sequências, tá vendo? O zero é múltiplo de todos os números, ok? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar as minhas listas e eu vou buscar maiores do que zero
o menor número que apareça em todas as listas que eu fiz. Como eu quero do 4, do 6 e do 8, tem que ser um número que apareça nas 3 sequências. Não pode aparecer só em 2, por exemplo. Tem que aparecer nas 3, tá? Então, aqui, ó, 4. 4 é só múltiplo de 4, então ele não vale. 8 aparece na sequência do 4 e na sequência do 8. Não aparece do 6, então não é o menor múltiplo comum de 4, 6 e 8. 12 aparece na do 4, aparece na do 6, mas não está na do 8. 16 está na lista do 4, não está na do 6, está na do 8, mas só de não estar na do 6, a gente já desconsidera. 16 na do 4, na do 8, mas não do 6. 20 na lista do 4 e só, né? Aí 24 está na sequência de múltiplos de 4, na sequência de múltiplos de 6, na sequência de múltiplos de 8. Então, ó, eu vou circular aqui o 24, porque ele aparece nas 3 listas. Se eu tivesse continuado a minha sequência, todas elas aqui, né, até um número bem alto, eu ia achar mais números, né? Eu ia achar o 48, certo? Ia achar diversos números aí que iam se encaixar, que iam aparecer nas 3 listas. Mas por que eu não vou precisar dar continuidade a essas sequências? Porque eu já tenho um número que aparece nas 3, maior do que 0, né? E aparece nas 3 listas. No caso aqui, então, o número 24 é o menor número positivo que aparece na lista dos múltiplos de 4, de 6 e de 8. Logo, o menor múltiplo comum de 4, 6 e 8 é o 24, tá? Essa é uma forma que a gente tem de achar um MMC de 4, 6 e 8. Tem uma outra forma que é pelo dispositivo prático da decomposição em fatores primos. Eu vou fazer do lado, tá? E aí a gente pode comparar qual método que é mais fácil ou que cada um acha mais fácil de fazer. Como eu já falei, não tem uma única maneira, tá? A gente pode fazer da maneira que achar mais tranquilo. Como é que a gente faz isso? Colocamos os 3 números aqui, ó, lado a lado, separados por vírgula, deixando um espacinho. Traçamos uma linha vertical, tá? E vamos lembrar de como a gente fazia a decomposição em fatores primos. Do lado direito dessa linha, só pode ter número primo, tá? E nós vamos pegar os números do lado esquerdo e dividir pelo número primo que a gente colocar do lado direito, tá certo? A gente vai começar com os menores números, porque é mais fácil. Tem que ser em ordem crescente? Não, não é obrigatório ser em ordem crescente, mas é mais fácil começar dos menores, tá bom? Então, para cálculo de MMC, se o número primo que a gente colocar aqui for divisor de um deles, pelo menos, a gente pode usar, tá? Basta ser divisor de um deles, não precisa ser divisor de todos, tá bom? Então, o número 2. Eu vou pegar cada número aqui do lado esquerdo e dividir pelo número primo do lado direito. A divisão tem que ser exata. 4 dividido por 2, 2. Ó, repara que o resultado da divisão de 4 por 2 foi 2. Esse 2 do resultado eu ponho bem embaixo do 4. Põe a vírgula. 6 dividido por 2, 3, ó, embaixo do 6, tá vendo? 8 dividido por 2, 4. E aí eu continuo. Enquanto um deles, pelo menos, for divisível pelo número primo que eu estou usando, eu posso, então, colocar o número primo lá. Eu só vou parar de usar aquele número primo quando ninguém mais for divisível por ele. Vamos o 2 de novo. 2. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2 é divisão exata? Não. Então, eu não vou fazer a divisão e vou copiar o 3 embaixo, tá? 4 dividido por 2, 2. E vou continuar usando 2, porque eu tenho aqui um número que é divisível por 2. Coloco 2 aqui. Quando eu chego no 1, não tem mais nenhuma divisão que eu possa fazer. Então, eu vou copiando esse 1 até terminar com os outros números. Copio 1. 3 dividido por 2 não dá, copia. 2 dividido por 2, 1. Agora só sobrou o 3, que é diferente de 1. 3 é número primo, então eu vou usar o próprio 3. 3. Copia esse 1. 3 dividido por 3, 1. 1 também não divide. Copia.
Terminei, então, a decomposição simultânea em fatores primos, tá? Terminei aqui. O que eu faço agora? Agora eu vou multiplicar esses números primos que eu obtive aqui do lado direito. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Ó, é sempre vezes, tá, gente? 4 e 6, multiplica. 4 vezes 6, 24. Tá vendo? Então, eu tenho aqui que o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 8 é o número 24. Então, eu posso fazer dessas duas formas o cálculo do MMC de 4, 6 e 8, tá? É questão aí de vocês escolherem a forma que vocês acham mais fácil, tá bom? Como eu já disse, não tem uma única forma correta. A gente tem várias ferramentas e cada um vai usar a que se sente mais à vontade, tá bom? Nesse exemplo agora, eu vou falar sobre o máximo divisor comum. Novamente, eu vou fazer pelos dois métodos possíveis aqui, né? Existem outros, mas eu vou usar dois, para a gente ver qual que fica mais fácil de trabalhar. Como estou falando de divisor, o número de divisores de um número é sempre finito, então eu consigo colocar todos os divisores dos meus números se eu for fazer pela listagem de divisores. A anotação continua sendo assim, bem parecida com a do MMC, tá certo? Mas agora é MDC. E eu vou listar aqui os divisores. Divisores de 48, divisores de 36 e divisores de 30. Então, quem são os divisores de 48? Vamos lá. Ele tem bastante. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Se você não sabe listar os divisores, procura aí entre os meus vídeos que tem um que está explicando direitinho como é que a gente faz isso, tá bom? Vamos para os divisores de 36 agora. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. E agora os divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Seguindo o mesmo raciocínio que a gente fez no exercício anterior, eu vou buscar aí um número, o maior número que apareça nas três listas ao mesmo tempo, tá? Então, o maior número que aparece em todas, tá? Por exemplo, 1. 1 é divisor de todo mundo, ele vai aparecer em todas, tá? O 2 aparece em todos. O 3 aparece em todos. O 4 não. O 6 aparece em todos, certo? Aí o 8, só aqui, o 12 aparece em 2, 16 só aqui em cima. O que a gente pode perceber? Que o maior número que apareceu nas três sequências foi o número 6. Então, nós temos que o máximo divisor comum de 48, 36 e 30 será o número 6, certo? Essa é uma forma de resolver, listando os divisores de todos os números. Mas também dá para fazer pela decomposição simultânea. Eu vou fazer aqui do lado. A gente monta da mesma forma, tá? 48, 36 e 30. Passa a linha vertical. E aqui do lado direito só vai ter números primos. Qual é a diferença do método quando a gente usou para MMC? Para MMC, se o número primo servir para um número, já é suficiente que a gente coloque ele aqui do lado direito. No MDC, ele tem que servir para todos os números, tá? Então, a gente tem que observar bem, o número primo tem que ser divisor de todos os números que estão aqui do lado esquerdo. Então, a gente começa com o número 2. Todos os meus números são divisíveis por 2. 48 dividido por 2, 24. 36 dividido por 2, 18. 30 dividido por 2, 15. Eu posso usar o 2 de novo? Ó, ele é divisor do 24, ele é divisor do 18, mas não é divisor de 15. Então, eu não posso usar o número 2 novamente. Posso usar o 3? Sim, o 3 eu posso. 24 dividido por 3, 8. 18 dividido por 3, 6.
15 dividido por 3, 5. Tem algum número primo, agora, que seja divisor de 8, 6 e 5 ao mesmo tempo? Não tem. Então, acabou aqui, certo? Poxa, mas não ficou tudo 1 lá embaixo. Não, não vai ficar tudo 1, não. Tá? Quando a gente fala de MDC, aí a gente vai fazer até onde der. Não precisa ficar tudo 1. Terminou? 2 vezes 3, 6. Pronto, chegamos no mesmo resultado. Tá? Aí é uma questão do que achar mais fácil. Geralmente, quem tem dificuldade com o número primo prefere esse primeiro método. Quem já tem uma certa habilidade com o número primo, já corre para esse do lado direito aí do dispositivo, porque ele é mais rápido, tá bom? Vamos ver agora um probleminha envolvendo MMC. Ele diz assim: 2 relógios Cuco estão com um defeito. No relógio A, o cuco aparece a cada 25 minutos e no relógio B, o cuco aparece a cada 40 minutos. Se os 2 cucos apareceram juntos ao meio-dia, que horas aparecerão juntos novamente? Eu sei que esse exercício é de MMC porque o tempo vai passar, né? Vai dar mais 25 minutos, mais 50, mais 75, quando eu for listando o tempo para o relógio A, o tempo passando para o relógio A. E para o relógio B, a cada 40 minutos. Então, mais 40 minutos, depois mais 40 minutos, 80, 120 minutos e assim por diante. Então, é uma coisa que vai acontecer no futuro, é um número maior do que esses que eu tenho aí. Se ele é maior, né, ele está crescendo, eu quero múltiplo. Então, eu já sei que é um caso de MMC. De quem? Desses tempos aí que demoram para o cuco sair de cada relógio. 25 e 40 minutos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular MMC de 25 e 40. Eu vou usar o método da decomposição. Vamos lá. Por 2, fica 25 e 20. O 25 não dá para dividir, eu copio. Por 2, novamente. 25 e 10. Reparem, ó, que eu estou pegando o número da esquerda e dividindo pelo número primo da direita. 2 novamente. Poxa, mas o 25 não vai dividir? Por enquanto, não. Enquanto eu estiver usando 2, não. Aí eu posso usar o 3 agora? Poxa, não, né? O 25 não é divisível por 3 e o 5 também não. Então, eu pego o próximo número primo, que é o número 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. E uso 5 novamente. 1 e 1. Terminei aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver qual é o MMC aí. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 5, 200. Ah, então, o menor múltiplo comum de 25 e 40 é o 200. Mas o que isso quer dizer? Que eles vão se encontrar, eles vão sair novamente dos relógios após 200 minutos. Ou seja, ele perguntou que horas que eles aparecerão juntos novamente. Então, eu tenho que transformar isso para tempo, para horas. 1 hora tem 60 minutos. 200 dividido por 60 dá 3. 3 vezes 60, 180. 200 menos 180, 20. Quer dizer o quê? Que vão se passar 3 horas, o resto são minutos. Então, se eles apareceram juntos ao meio-dia, que horas eles aparecerão juntos novamente? Do meio-dia passam 3 horas e 20 minutos, eles aparecerão juntos às 15 e 20, certo? Então, eu tenho aí um caso, um problema de MMC. Eu percebo que é MMC porque é uma coisa que vai acontecer lá na frente, lá no futuro, tá? Com o passar do tempo aí dos 2 relógios, tá certo? Com a saída do cuco. Agora, nós temos aqui um outro probleminha, tá? Ele diz assim: um ourives precisa separar diversos tipos de pedras preciosas em cofres distintos. Sabe-se que ele possui 200 diamantes, 160 safiras, 120 esmeraldas e 80 rubis, e irá distribuí-las em quantidades iguais em cada cofre, colocando o maior número possível de pedras por cofre sem misturá-las.
quantas pedras preciosas serão colocadas em cada cofre. Repararam que o ourives, ele tem aí várias pedras preciosas, vários diamantes, várias safiras, esmeraldas e rubis. Ele quer separar essas pedras, ele quer dividir essas pedras. É aí que está a dica na leitura. Você vai perceber que quando o probleminha vem com essa ideia de separar em partes, dividir em quantidades iguais, você já tem aí automaticamente um caso de máximo divisor comum. É a dica para você saber o que você vai utilizar. Repararam que a leitura é muito importante, a interpretação dos problemas é muito importante, que é ali que vai te dar a resposta, vai te dar o caminho que você vai ter que seguir. Então, nós vamos calcular o máximo divisor comum dessas quantidades de pedras. Do 200, do 160, do 120 e do 80, tá? Então, nós vamos calcular o MDC desses 4 valores, tá certo? Eu vou usar aqui novamente o dispositivo prático para gente achar o máximo divisor comum. Então, vamos lá. 200, 160, 120 e 80. Eu coloco os 4 números lado a lado, separados por vírgula, passo a linha vertical, tá? E vou começar. Do lado direito só vai ter número primo e a divisão tem que ser exata. Lembrando que o que muda lá do MMC, no MDC, tá? No cálculo de máximo divisor comum, todos os números precisam ser divisíveis pelo número primo que eu vou usar aqui do lado direito. Não pode ser só um número, só 2, só 3, né? Não pode sobrar ninguém sem dividir, tá certo? Eu vou começar, então, dividindo por 2, porque todos os meus números aqui são divisíveis por 2. Então, 2. 200 dividido por 2, 100. 160 dividido por 2, 80. 120 dividido por 2, 60. 80 dividido por 2, 40. E continuo sempre colocando os resultados embaixo, tá vendo? Vamos lá agora usar o 2 novamente. Continuo com todos os números divisíveis por 2. 100 dividido por 2, 50. 80 dividido por 2, 40. 60 dividido por 2, 30. E 40 dividido por 2, 20. Posso usar o número 2 ainda? Posso. Todos os meus números terminam em 0 ainda, então eles são pares, dá para dividir por 2. 50 dividido por 2, 25. 40 dividido por 2, 20. 30 dividido por 2, 15. 20 dividido por 2, 10. Não posso mais usar o 2, porque eu só tenho 2 números aí pares e os outros 2 não são. Porém, eles terminam em 5 e 0, então quer dizer que todos são divisíveis por 5. 25 dividido por 5, 5. 20 dividido por 5, 4. 15 dividido por 5, 3. E 10 dividido por 5, 2. Tem algum número que todos eles sejam divisíveis por ele? Algum número primo? Não mais, né? Então, terminei aqui a minha decomposição. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar esses números todos aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 10, 40. Ah, então quer dizer que o máximo divisor comum entre 200, 160 e 120 e 80, né? É 40. Então, quantas pedras preciosas serão colocadas em cada cofre? Que foi essa pergunta que foi feita pra gente, né? Serão colocadas 40 pedras em cada cofre, certo? Então,
temos aí a resposta. Ele falou que não ia misturar as pedras, né? Que ele ia dividir e colocar essas quantidades aí, a maior possível, em cada cofre, tá certo? Mas se ele perguntasse assim pra gente, quantos cofres serão necessários para cada tipo de pedra? Puxa vida, então eu tenho que pensar, né? São 200 diamantes, 160 safiras, 120 esmeraldas e 80 rubis. Ele falou isso lá no enunciado pra gente, tá bom? O que eu vou fazer? Eu não fiz essa decomposição simultânea aqui, ó. Eu não vou precisar fazer as divisões. Se eu fiz a decomposição simultânea corretamente, a resposta já está aí. Como é que eu vou saber isso? Bom, vamos organizar. Esses 200 são os diamantes. 160 são as safiras. 120 são as esmeraldas. E 80 são os rubis, não é? Então, quando o ourives pegar todas essas pedras e dividir em grupos de 40 para colocar nos cofres, certo? O que ele vai perceber? Que para os diamantes, quando ele dividir em grupos de 40, ele vai ter 5 cofres apenas com diamantes. As safiras, dividiu em grupos de 40, 4 cofres de safiras. As esmeraldas, dividido em grupos de 40, 3 cofres de esmeraldas. E os rubis, divididos em grupos de 40, 2 grupos, ou seja, 2 cofres com rubis. Então, esse método aqui, ele tem essa vantagem. Ele já dá pra gente aqui no final essa resposta, certo? Então, o que a gente vai responder aqui? Vamos dar a resposta, né? Se ele fez a pergunta, a gente tem que dar uma resposta completa. Quantos cofres serão necessários para cada tipo de pedra? 200 cofres para os diamantes. Opa, 200 não, né? Ô, professora. 5 cofres para os diamantes. São 200 diamantes, 5 cofres para os diamantes. Ó, então, ó, tá vendo como a gente tem que prestar bastante atenção? É bom quando o professor erra para vocês poderem prestar mais atenção no que a gente está falando. 5 cofres para os diamantes, que são 200 diamantes no total. 4 cofres para as safiras. 3 cofres para as esmeraldas. E 2 cofres para os rubis, já que ele não vai misturar as pedras, certo? E a gente podia até fazer uma pergunta extra: quantos cofres serão necessários no total? Aí é só somar, né? 5 mais 4 mais 3 mais 2, um total de 14 cofres, certo? Mas o que eu queria mostrar aqui nesse vídeo para vocês era essa dica dos problemas, como é que a gente identifica quando é um problema de MMC e quando é um problema de MDC, tá certo? Bom estudo para vocês, espero ter ajudado e até mais.